Em determinada cidade, foram fiscalizadas 20 empresas, classificadas quanto ao porte e quanto ao setor de atividade econômica em que atuam. Quanto ao porte, cada empresa recebe uma única classificação: microempresa, pequena, média ou grande. Quanto ao setor, cada empresa também recebe uma única classificação: 1, 2, 3, 4 ou 5. Não há empresa que receba simultaneamente a mesma classificação de porte e de setor que outra empresa já recebe. Para a realização dessa fiscalização, tais empresas foram distribuídas igualmente e designadas a 4 auditores fiscais: Aldo, Bruno, Carlos e Dário. Cada empresa foi fiscalizada por apenas um desses auditores. Após a conclusão do trabalho, os auditores fizeram as seguintes afirmações: Aldo: fiscalizei 5 empresas de porte médio. Bruno: fiscalizei 4 empresas de um mesmo setor. Carlos: fiscalizei 5 empresas cujo porte recebe uma classificação que começa com a letra M. E Dário: fiscalizei 3 empresas de um mesmo setor e 2 empresas de outro setor. Considerando que nessa situação somente uma das afirmações feitas pelos auditores seja falsa, assinale a opção que apresenta o maior número de empresas de grande porte. Bom, galera, questão boa. Observe, uma dessas afirmações aqui, ó, Aldo, Bruno, Carlos e Dário, é falsa. Como é que está distribuída aí essas 20 empresas? 5 setores. Cada setor tem 4 empresas, micro, pequena, média e grande, totalizando 20 empresas. Aí está o desenhozinho para vocês. Observe que aqui a coisa importante, ele diz que cada empresa ela tem apenas uma classificação e pertence apenas a um setor. E o mesmo número foi distribuído igualmente aqui, ó, para cada auditor fiscal. Ou seja, se você tem 4 auditores e 20 empresas, cada auditor vai fiscalizar 5 empresas, beleza? Cada auditor fiscal vai fiscalizar 5 empresas. E cada empresa não pode ser fiscalizada repetidamente. Então vamos às questões. Aldo: fiscalizei 5 empresas de porte médio. Bruno: fiscalizei 4 empresas de um mesmo setor. Observe, pessoal, que um dos dois está mentindo. Se Aldo fiscalizou 5 empresas de porte médio, olha a letra M aqui de azul, tá vendo? Setor 1, 2, 3, 4, 5. Se ele fiscalizou todas as empresas médias, as 5, Bruno não tem como fiscalizar as 4 empresas de um mesmo setor. Porque a empresa média que tem em cada setor vai ter sido fiscalizada por Aldo. Então, um dos dois está mentindo. Ou Aldo fiscalizou todas as de porte médio, ou Bruno não pode ter fiscalizado todas do mesmo setor. Então, vamos lá. Coloquei aqui também de Dário. Dário: fiscalizei 3 empresas de um setor e 2 empresas de outro setor. Porque isso aqui é uma verdade. E Carlos também falou verdade, já que o Aldo ou Bruno mentiu. Então Carlos falou: fiscalizei 5 empresas cujo porte recebe uma classificação que começa com a letra M. E Dário fiscalizou 3 empresas de um setor e 2 do outro. Então agora a gente vai aqui, ó, supor que Aldo esteja falando a verdade. Se Aldo estiver falando a verdade, ele fiscalizou todas as empresas médias, que está aí de cor marrom. Então se Aldo está falando a verdade, observe que Carlos, aqui, ó, o nosso número 3 aqui, ó, Carlos, ele fiscalizou todas as empresas microempresas, a ME aqui de marrom, tá vendo? Então, se Aldo estiver falando a verdade, necessariamente Carlos vai ter que ter fiscalizado as microempresas e Aldo vai ter que ter fiscalizado as médias empresas. Pronto, isso aí você entendeu. Observe que se isso for verdade, vou pegar quantas empresas sobram em cada setor. Sobram 2 empresas, que é a pequena e a grande. Então Dário teria, se Aldo estivesse falando a verdade, Dário estaria mentindo. Porque observe, ele fiscalizou 3 empresas de um setor e 2 empresas de outro setor. 2 empresas, se Aldo estivesse falando a verdade, até dava. Mas observe que Aldo está mentindo, porque como é que Dário fiscalizou 3 empresas de um setor se só sobram 2? Cada setor só sobra a P e a G, a pequena e a grande, tá vendo? Cada setor só sobrou o quê? A pequena e a grande. Então, Aldo, galera, ele está falando, ele está mentindo, ele está falando uma inverdade. Então, Bruno está falando a verdade. Porque se Aldo estivesse falando a verdade,
Dário estaria mentindo, e não pode, porque a contradição, você tem que focar na contradição. A contradição é entre Aldo e Bruno. Então você assume Dário falando a verdade e Carlos, e aí você tira a conclusão. Então, já que Aldo está mentindo, Bruno fiscalizou 4 empresas de um mesmo setor. Então, se Bruno fiscalizou, por exemplo, essas 4 empresas, quantas empresas G grandes sobram? 1, 2, 3, 4. Então, vai sobrar 4 empresas grandes que podem ser fiscalizadas por um mesmo auditor. Então, era essa daí a questão. Questão boa. Se vocês gostaram, se inscreva e deixa o like. Grande abraço.